Olá pessoal, como é que dá? Belezinha com vocês? Vamos dar continuidade à nossa matriz de matemática. E o nosso assunto de hoje é o quê? Questões com frações. Beleza? Josmar, questões com frações. Na verdade, até já vimos isso. Aonde? Lá em conjuntos numéricos. Porque uma fração, o que é uma fração? Uma fração nada mais é do que um número racional. Beleza? Onde nós aprendemos lá em conjuntos numéricos, foram 3 vídeos. Fizemos várias questões, trabalhamos com as dízimas periódicas, as dízimas não periódicas, né? Conseguimos transformar as dízimas periódicas em uma fração, então ela, Josmar, pertence ao conjunto dos números racionais. Por quê? Porque o numerador é um número inteiro e o denominador é inteiro diferente de zero. Beleza? Então saber o que é uma fração nós já sabemos. Já aprendemos nosso curso de matemática aqui, já vimos algumas questões envolvendo, já fizemos algumas frações geratrizes. Beleza. Mas essa aula de hoje é para quê? Especificamente fazer questões que envolvam frações. Que é comum aqui para a gente na nossa matemática, como é comum também o que, Osmar? Em alguns editais, principalmente da Fundação Carlos Chagas, muitos editais de prefeituras, acontece muito, beleza? Questões com frações. Então vem comigo, vamos lá, vamos começar. Então tá aqui questões com frações de números decimais. Coloquei isso aqui também, por quê, Josmar? Porque nós conseguimos fazer com que esses números decimais, nós conseguimos transformá-los em uma fração. Beleza. Tá, vamos lá. Primeiramente, né, coloquei só uma teoriazinha pequenininha aqui, tá? Tipos de frações. Nós sabemos que fração, primeiramente, né? Faz o seguinte aqui, José, me filma aqui, por favor. Cria um slide aqui em branco para mim depois desse slide aqui, por favor. Um slide em branco, por favor. Então, Osmar, o que é uma fração? Primeiro, rapidinho, eu vou falar com vocês. Depois que eu sei o que é uma fração, a interpretação que eu quero. Vou fazer algumas questões de maneira algébrica e vou fazer algumas questões de maneira prática. Vocês vão gostar. Vem comigo. Então aqui, ó. Obrigado. Então, quando eu falo assim, por exemplo, uma fração, né? Uma fração. Então, uma fração nada mais é do que uma razão, né, Josmar? Já vimos isso. Já vimos isso. Tá bom? É uma fração. O que eu quero de você muitas vezes? Ah, eu posso responder algumas questões envolvendo x? Posso. Posso responder de maneira algébrica? Posso. E vou até fazer. Porque tem alunos que gostam. Tem outros alunos que não, que preferem uma forma mais prática. Também vou fazer aqui pra gente hoje. Tá? Então, que eu tenho uma fração, o que eu quero que você interprete uma fração? Ah, Josimar, me ensinaram que isso aqui é chamado de denominador. Falaram pra mim que isso aqui é chamado de numerador. Concordo plenamente. Mas pra gente, às vezes não gosta tanto de matemática, a gente que às vezes quer a matemática mais perto da gente, né? Eu acho que isso é interessante dentro do estudo da matemática, é trazer para a minha vida e que ela se torne útil para mim. Vamos pensar um pouquinho diferente agora? Mas quando você falar uma fração, embaixo é o quê? É tudo que eu tenho, né? É tudo que eu tenho. É o total de partes, que nós temos. Beleza? O meu inteiro foi dividido em quantas partes? Então é tudo que eu tenho, é o total de partes que o meu inteiro foi dividido. E esse tal de numerador é aquilo que eu usei, né? O que se usa. Pronto, o que se usa. São as partes que eu usei. Então quando você olhar para uma fração, por exemplo, Josmar, 2/5. Sim, o 5 é denominador, o 2 é numerador, show de bola. Mas eu prefiro pensar o seguinte, Josmar, esse 5 representa o quê? Esse 5 representa que o meu todo, ele possui 1, 2, 3, 4, 5 partes. Beleza? Então, o meu todo foi dividido em 5 partes iguais. Não está muito igual aqui na figura, mas considere, tá bom, queridos? 5 partes iguais. E esse 2 representa quantas partes eu utilizei. Então, quando eu falo 2/5, acontece muito isso nas provinhas. André fez 2/5, pode me filmar aqui, por favor. Né? André fez 2/5 da tarefa. Se André fez 2/5 da tarefa e o Renato fez 1/3 do que sobrou, é isso que eu quero de você. Tá? Vão ter todas as questões de hoje são 2019. Aí no final tem um desafio, que é uma questão de auditor da Receita. Beleza? Show de bola. Vem comigo aqui. Então olha aqui. Josimar, 2/5. O que representa 2/5? Cara, para mim é o seguinte. 5 é em quantas partes o meu inteiro foi dividido. Bom,
duas partes, foi aquilo que eu utilizei. Então, acontece muito assim. Ah, André fez 2/5 da tarefa e do que sobrou, aí você fala, poxa, se de 5 eu usei 2, de 5 sobraram 3. Interpretação. Isso é matemática para mim. Ela perto de mim. Então, de 5 eu usei 2, então do que sobrou, 3/5. Então, do que sobrou, Beto, sei lá, Carlos fez o que agora? 1/3 do que sobrou. Então, fez 1/3 do que sobrou. Então, é 1/3 de. Essas preposições na matemática, de, da, do, essas preposições são multiplicações. Fechou? Então, quando eu falo para você, e do que sobrou, se de 5 eu usei 2, sobraram 3/5. Usou 1/3, então é 1/3 vezes 3/5. Beleza? Entendeu o que é uma fração, tá? Vamos continuar. Aí, bem, se eu sei o que é uma fração, show de bola, isso aqui é uma fração para mim então. Beleza? Agora, Josimar, por exemplo, como eu falei aqui, né? Essas preposições, colocar aqui para registrar, essas preposições de, do, da, na matemática, representam uma multiplicação, tá bom? Representa uma multiplicação, tá ok? Então, entender o que é uma fração é isso aqui para mim. Agora, mas quais são os tipos de frações que nós temos? Nós temos uma fração o quê? Chamada uma fração própria. O que é uma fração própria? São frações em que o numerador, a parte de cima, é menor que o denominador, a parte de baixo. Ou seja, representa um número menor do que o inteiro. Então, uma fração própria tem menor do que o inteiro. Por exemplo, aqui, ó, o meu inteiro aqui são 5/5. 5/5 corresponde a 1. Correto? Agora, quando eu falo 2/5, aí sim é uma fração própria, porque eu estou usando menos do que o meu inteiro. De 5 partes, eu não estou usando as 5, eu estou usando apenas 2 partes. Então, quando eu tiver uma fração que o meu numerador é menor que o denominador, eu falo que é uma fração própria. Beleza. Então, ó, tem até um exemplo aí pra gente, ó, 2/7, beleza? 2/7. Então, 2/7, o meu número, ó, de 7, eu quero assim, ó, de 7 partes eu utilizei 2. Né? De 7 partes eu utilizei 2 partes. Eu quero essa linguagem, queridos. Tá bom? 2/7, não, eu quero 2/7. De 7 partes eu usei 2 partes. Isso vai ser tão importante nas questões. E questões de alto nível, de analista, auditor, área fiscal, tá? Josimar, então se eu tenho uma fração própria, eu tenho uma fração o que também? Imprópria. O que seria uma fração imprópria, hein? Uma fração imprópria nada mais é o seguinte, ó. São frações em que o numerador agora, ele é maior, correto? É maior, ou seja, representa um número maior que o inteiro. Por exemplo, aqui, ó, quando eu falo para você aqui, ó, 5/3. O meu numerador, a parte de cima, ó, 5/3. Mas ficou esquisito, né? Porque olha só, vem cá comigo. Você falou aqui pra gente agora, vem cá. Você falou pra mim agora, ó, 2/7. De 7 partes eu usei 2. Agora, como é que de 3 partes eu uso 5 partes? Então dá-se entender o quê? Se de 3 partes eu usei 5, é porque eu tive que pegar o inteiro todo e fazer mais outro inteiro ainda e pegar um pedaço daquele inteiro. Correto? Então como é que seria isso aqui? Vem cá comigo. Como é que eu poderia representar 5/3 de outra forma? Então vem cá, deixa eu te ajudar. Eu posso fazer assim, não posso, ó, 5 dividido por 3. Concorda comigo? 5 por 3. Dá 1. 1 vezes 3, 3, né? Sobra 2. Então, qual é a interpretação? Quando eu falo 5/3, poxa, eu queria falar que nem lá em cima, ó, 2/7. De 7 partes eu utilizei 2, mas aqui embaixo furou. Não, furou não, ó. Quando eu divido 5 por 3, dá o quê? Eu tenho um inteiro. Então vem cá. Então, Josimar, vou melhorar. Eu tenho um inteiro. E o que mais? E o que mais? Aí você vai pegar aqui, ó. E 2/3. E 2/3, né? Beleza? Então você vai fazer isso aqui, ó. Eu falar 5/3, né? Correto? Então, ó, porque, ó, 1 vezes 3, 3, mais 2, 5, volta pra cá. Então, ou seja, eu posso pegar aqui uma fração, tá até aqui embaixo, fração mista, daqui a pouco a gente fala sobre isso, né? Fração mista, ou seja, 5/3 eu posso fazer, ó, 5 por 3, 1 inteiro e mais 2/3. Beleza? Essa é a ideia.
Bem, eu vou falar embaixo aqui, pode até apagar. Lá embaixo fala sobre isso. Ok, então, uma fração imprópria é quando nós temos, correto? Quando nós temos o numerador maior. Bom, vamos aqui que é uma fração aparente. Uma fração aparente são frações em que o numerador é múltiplo ao denominador, ou seja, representa um número inteiro escrito de em forma de fração. É aparentemente, poxa, eu falar 6/3, eu não preciso deixar assim. Eu faço o que, Josimar? Divide. É 2. Então, é quando nós temos uma fração que eu posso transformá-la em um número inteiro. Porque eu falar 6/3 é o mesmo que falar 2. Beleza? É a mesma coisa. Vem comigo. Fração mista foi o que eu mostrei ali em cima agora. É constituída por uma parte inteira e uma fracionária representada por números mistos. Ou seja, eu tenho aqui, ó, porque tá feio aqui, ó, um inteiro, ó, e o quê? 2/6. Um inteiro e 2/6. Poxa, eu queria fazer só uma fração única, Josimar. Tá, uma fração única. 1 vezes 6, 6, mais 2, 8. 8, aí você repete o de baixo, 8/6. Porque quando eu dividir 8 por 6, vai dar uma parte inteira, correto? E mais 2/6. Tá bom? Show de bola. Bem, aqui a nível só de conhecimento mesmo, tá bom? Você saber como a nossa aula é sobre frações. Existem outros tipos de frações? Existem sim. Vem cá, me filma aqui, por favor. Existe, mas, Osmar, fração própria, menor, maior. Fração imprópria. Então existe que tem uma parte inteira aqui dentro. Eu usei uma parte inteira e um pedaço da outra parte inteira ainda. Fração aparente é quando eu posso estar dividindo, já chega na resposta, porque são múltiplos entre si, ó. O 6 é múltiplo de 3. Então 6 por 3 dá 2. E a fração mista é que tem uma parte inteira e uma parte fracionária. Beleza? Então, Osmar, o que eu quero, o que é mais utilizado é a fração própria mesmo, nas questões de concurso, onde de 7 partes eu utilizei 2. Agora sim, Osmar, vamos fazer as questões? Vamos. Quero deixar claro o seguinte, as questões que nós vamos começar a fazer agora são questões todas 2019, show de bola, da nossa matriz nova de matemática, tá ficando excelente. E assim, você vai perceber que várias questões, na verdade, tem alguns assuntos dentro. Por exemplo, eu posso ter fração em porcentagem? Posso. Eu posso ter fração na equação de segundo grau? Posso. Eu posso ter fração dentro de probabilidade? Posso. Então, fração é algo que eu posso ter dentro de outros conteúdos. Então, você vai perceber que várias questões nós vamos ter aqui agora, tem algum conhecimentozinho à parte. Beleza? Então, vem comigo. Vamos lá. Vamos começar. Tem as operações, deixa eu falar, né? As operações, vou falar. Operações com frações, deixa eu falar as básicas aqui, porque tem gente que não sabe. Isso aqui já tinha que saber, né, Josimar? Tinha. Eu falo isso aqui em números racionais, mas tudo bem, ó. Nós temos a soma. Quando eu quero somar frações, quando eu quero subtrair, tem gente que já esqueceu. Quando eu quero multiplicar e quando eu quero dividir, tá bom? Se nós queremos somar ou subtrair frações, 2/3 mais 1/5. Pelo amor de Deus, né, pessoal? Não pode, né, Josimar? Deus não gosta. A pessoa, eu vou somar o de cima com o de cima. Não, aí não pode, é pecado. Então, para somar ou até mesmo subtrair frações, o que nós iremos fazer? Vem cá comigo. Vem cá comigo. Eu vou dar uma dicasinha para você aqui, mas só se quiser utilizar. Às vezes vale a pena utilizar a dica do Josimar? Vale. Tá bom? Às vezes não precisa. Ó, por exemplo, tem pessoa que vê isso aqui, aí fala assim, não, a tia me ensinou, a professora me ensinou que tem que tirar MMC. Não tá errado não, foi assim que eu aprendi e foi assim que eu ensinei para meus alunos também no ensino fundamental. Dei aula há muito tempo no Colégio Militar aqui de Brasília, né, do Corpo de Bombeiros, sou militar. Do Corpo de Bombeiros. Então, trabalhei 11 anos lá, mas eu cansei da molecada. Molecada é difícil. Então, assim, quando eu quero somar ou subtrair, vou tirar o MMC. Tudo bem, não está errado não. O que é o MMC, Josimar? Vem cá, vamos aprender um detalhe. MMC. A pessoa fala assim, ó, MMC. Tá bom, não está errado não. O MMC é o menor múltiplo. É isso que eu quero ouvir. É o menor múltiplo. Que é o que, Josimar? Comum. Tá bom. Então, muitas vezes, vou colocar aqui, vou colocar um aqui, não, vou colocar um sexto, que aí vai melhorar para mim. Vou mostrar para vocês, que é melhor.
para mostrar o que eu quero. Porque o 3 e o 5 eram primos, entre si é só multiplicar. Eu quero um que eu posso multiplicar e eu não posso multiplicar. Quero mostrar um detalhe. 2/3 mais 1/6. Beleza? Como é que eu faço aqui, Josmar? A pessoa, vou tirar o MMC. Beleza, tira. Ela vai pegar os dois números, vem cá comigo. Vai pegar os dois números. Eu tô te ensinando um detalhe legal, viu? Ó, pega 3 e 6. Aí vai dar 2, o que não dá, repete. Dá 3, dá 1. 2 vezes 3, 6. Aí ela fez isso aqui, perfeito, e colocou o 6 aqui embaixo. Não tá errado. Tá certinho. Mas, vem cá comigo. O 6, ele é o que do 3 e do 6? O 6, ele é o menor número, que é múltiplo tanto do 3 quanto do 6. Mas tem questões, na boa, que tem vários números embaixo. Aí você, no dia do concurso, tô falando para concurso público, no dia do concurso vai lá, na folhinha do lado ou na carteira, aí escreve um, escreve o outro e começa. E o tempo tá passando. Então, muitas vezes, eu prefiro evitar isso aqui. Não estou dizendo que está certíssimo fizer isso aqui. Ensinei isso aqui a minha vida toda para meus alunos de ensino fundamental, ensino médio também. Só que, para concurso, muitas vezes o tempo é precioso. Muitas vezes o tempo é precioso. Então, para se tornar competitivo, eu penso o seguinte. Pode tirar? Pode. Mas Josimar te ensinou que é o menor múltiplo comum. Então tá, eu vou tirar um detalhe aqui. Eu vou tirar uma letra. Eu quero tirar que letra? Eu quero tirar o primeiro M. Eu quero tirar o primeiro M. Eu quero falar para você, vem cá de novo, vamos para cá o dia todo. Eu quero falar para você que não precisa ser o menor. Eu quero colocar o menor. Sim, coloque o menor. Mas muitas vezes achar o menor demora mais do que achar qualquer múltiplo comum. Não é obrigado a tirar o menor múltiplo comum. Josmar, pode ser o quê? Qualquer múltiplo comum. E qualquer múltiplo comum, a dica é 3 vezes 6, 18. Eu não estou dizendo que está errado, está certíssimo. Eu estou querendo mostrar para você que existem outros caminhos. A aula de hoje vai ser assim. Vai ter desenho, vai ter esquema. É isso que eu quero. É concurso público, é minha matriz de matemática, se tornar competitivo e passar da concorrência. Então, eu quero tirar esse primeiro M. Então, eu não quero perder tempo fazendo isso. Eu quero fazer isso aqui, ó. Eu vou fazer, em vez disso aqui, eu vou fazer 3 vezes 6, 18. Mas, Josimar, o 18 não é o menor, mas o 18 continua sendo múltiplo de 3 e de 6. Beleza? Então, eu vou deixar o 18. E se eu deixasse o 6, vai dar a mesma resposta no final. Tá bom? Vamos deixar o 6 primeiro. 6 por 3 dá 2, 2 vezes 2, 4, mais 6 por 6 dá 1 vezes 1, vai dar 5 sextos. Beleza? Deu 5 sextos. Mas eu não quis perder tempo tirando MMC, eu não quis perder tempo, eu só multipliquei. 18. 18 por 3 dá 6. 6 vezes 2, 12. Mais 18 por 6 dá 3. 3 vezes 1, 3. 15 sobre 18. Simplifica por 3. 5 sextos. Deu na mesma. Beleza? Você percebeu que quando eu tirei o MMC, deu 5 sextos. Quando eu quis só multiplicar, também deu 5 sextos. Estou mostrando para você o seguinte, que você não é obrigado a tirar o MMC. Muitas vezes é mais fácil multiplicar. Tá bom? Nesse caso aqui, é só um exemplo, tanto faz. Mas ó, vai fazendo, já tinha multiplicado e feito a continha. Só a diferença é que depois no final você vai ter que fazer o quê? Uma simplificação. Só isso. Então tá, somar ou subtrair. A mesma coisa aqui também, né? 2 terços menos 1 sexto. É o mesmo esquema. Para somar ou subtrair duas frações, eu tenho que tirar o MMC ou então apenas um múltiplo qualquer. Tá bom? Vem comigo. Então, ó, 3 e 6. Quer MMC ou quer multiplicar? Vou multiplicar. Então tá, 3 vezes 6, 18. 18 por 3 dá 6. 6 vezes 2, 12. Menos 18 por 6 dá 3. 3 vezes 1, 3. Vai dar 9. 18. Simplifica por 9 dá 1, por 9 dá 2. Então dá meio. Beleza? Então só quis mostrar isso aqui para você, porque vão ter algumas questõezinhas daqui a pouco que eu vou fazer. Às vezes, mas tirar MMC é melhor? É. Às vezes é melhor multiplicar? É. Aí você vai olhar para a questão. Tá bom? Show de bola. Josmar, então quer dizer que para somar ou subtrair frações eu tenho que achar o múltiplo embaixo. Ou MMC ou qualquer múltiplo. Massa. É só multiplicar, eu faço assim.
E para multiplicar frações? Aí eu vou fazer o seguinte, meus amados, ó. Se eu tenho 2 terços, vou usar o mesmo exemplo, tá? 2 terços vezes 1 sexto. Aí sim, para multiplicar frações, eu concordo com você. Numerador por numerador, denominador por denominador. 2 vezes 1, vou colocar outra caneta aqui. 2 vezes 1, 2, 3 vezes 6, 18. Simplifica por 2. Aí simplificar, meu Deus do céu, é você dividir tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Então 2 por 2 dá 1 e aqui dá 9, 1 nono. E dividir frações, que o pessoal tem dificuldade. Dividir frações, aí não, né? Aí é tranquilo. Ó. Você fala, ó, 2 terços dividido por 1 sexto. A tia ensinou. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então são 2 terços dividido por 1 sexto. Agora, multiplicação, acabei de falar. 6 vezes 2, 12. 3 vezes 1, 3. 12 por 3 dá 4. Beleza? Então as operações são bem tranquilas, só queria mostrar esse detalhezinho para você. Se você quer tirar o MMC, tire. Se você não quiser, só basta multiplicar, que dá na mesma. Porque quando você multiplica um pelo outro, você vai encontrar um número que é múltiplo tanto de um quanto do outro. Beleza? Agora vamos para as questões, né? Tão esperadas. Vamos lá. Eita, vamos lá comigo, hein? Essa questãozinha aqui, ela é massa, tá? Ela é uma questãozinha... Tem ali 2 terços, né? Percebi que tem uma fração, legal. E essa questão, na verdade, eu ensino ela onde aqui em nossa matriz? Lá quando eu ensinei para vocês, regra de 3. Quando eu ensinei para vocês, tem caído bastante isso aqui em concurso. Inclusive, caiu nessa provinha aqui, 2019, no CEP, lá do Ceará, prova boa, Piauí, quer dizer, banca top. É como se fosse aqui em Brasília, como fosse o CESP, né? Da Universidade Nossa Federal. Essa no CEP aqui faz umas provinhas, as questões são boas, eu gosto dessa banca. Caiu uma questãozinha agora para auditor também, acho que foi da Bahia, onde tinha soma de esforços. Josmar, questões envolvendo frações. Se eu me deparar, presta atenção, a questão é boa. Quando eu me deparo, Josmar, com uma questão que fala assim para mim, fulano fez isso em tanto tempo, fulano fez aquilo em tanto tempo. Pode ser pessoas? Podem. Mas podem ser torneiras? Podem. Podem ser equipamentos? Podem. Está falando de esforço. Então fez isso em tanto tempo. Então ali existe que um esforço, né? Para ele fazer uma tarefa. Então quando eu perceber uma questão que está falando sobre tarefa, eu vou gerar uma fração. Vem comigo. Fala bem assim a questão. Ó. E é uma questãozinha para professor de matemática. Não tem problema. A gente vai fazer tudo. Professor de educação básica. Vamos lá. Um tanque de água, me acompanha, hein? Possui 2 torneiras instaladas. Aí fala bem assim. Uma das torneiras o esvazia, esse tanque, em 5 horas. Para dizer que é sozinha, né? E a outra em 3 horas. Então eu percebo o que, Josmar? Que essas torneiras, elas fazem uma tarefa, correto? Uma faz a tarefa em 5 horas, que é esvaziar o tanque. A outra faz a mesma tarefa, né? Que é o tanque, em 3 horas. Estando o referido tanque abastecido com 2 terços de sua capacidade, com as 2 torneiras abertas, ele ficará completamente vazio em quanto tempo? Olha só, eu gosto de rabiscar, eu gosto de desenhar, eu gosto de fazer a minha visão, minha visualização auxiliar no meu raciocínio. Então vamos desenhar um tanque bem aqui, só para a gente poder, né, participar da questão. Então esse tanque está aqui. Aí fala que esse tanque está abastecido, é isso mesmo? É, com 2 terços. Me ajuda, hein? Vem comigo, ó, 2 terços. Quase metade, né? Não tá muito legal não, mas tá bom. 2 terços. Então vamos fazer assim, ó. Se tá 2 terços cheio, então, Josmar, subir um pouquinho mais, né? Subir um pouquinho mais. Para ficar realmente 2 terços, né? Ficar de maneira mais proporcional. Então, se tá 2 terços cheios, o quê? Tem 1 terço vazio. E tem 2 terços cheio. Beleza. De água. Vamos continuar a questão. Mas fala o seguinte, que a primeira torneira, vou colocar a primeira torneira, chamar de A, tá bom? A primeira torneira, ela faz o quê? Ela esvazia esse tanque em 5 horas.
E a segunda torneira faz a mesma coisa, só que agora o quê? Em 3 horas. Beleza? Em 3 horas. Me ajuda, hein? Mas a pergunta é, se eu acionar essas duas torneiras, me ajuda, se eu acionar essas duas torneiras, não é isso, ó? Com as duas torneiras abertas, ele ficará completamente vazio em quanto tempo? Gente, esse tipo de questão acontece muito. Eu coloquei essa questão para a gente iniciar aqui, porque vai para soma de esforço. Olha só, guarda esse ditado. A primeira torneira faz o trabalho em 5 horas. A segunda torneira faz o trabalho em 3 horas. Mas eu quero agora as duas torneiras juntas. Então fala bem assim para você mesmo, guarda essa dica. Quando eu me deparar com a questão de usar em concurso público, que está falando em soma de esforços, eu vou pensar bem assim, ó, soma de esforços é soma de frações. Morreu. Beleza? Soma de esforços, soma de frações. E como é que é essa fração, Josmar? Vem comigo. Essa fração que eu quero que você entenda, essa fração é o seguinte. Essa fração, ela significa assim, ó, tarefa sobre tempo. É o que a tarefa é feita em determinado tempo. Beleza? Então, quando você se deparar com a questão que falar sobre soma de esforços, você vai pensar, Josmar, soma de esforços, soma de fração. E a fração é o quê? A tarefa sobre o tempo. Então, vem comigo. Olha como é que fica fácil. Torneira A, que nós chamamos, né? E torneira B. A torneira A, que é a primeira torneira, ela faz, ó, é tarefa sobre, ela faz a tarefa, né? Esvazia o tanque todinho. Mas, Josimar, vem cá, vem cá. Mas a questão não disse para mim qual a capacidade do tanque. Mas aqui não está em frações, gente. 2/3. 2/3 é o que está cheio. 1/3 é o que está vazio. Mas se eu pegar 2/3 com 1/3, dá o meu inteiro. Então, qual é a tarefa? Então, ela esvazia o tanque todo, que é um inteiro, que são 3/3. A primeira, em 5 horas. A segunda esvazia o tanque inteiro, que é um inteiro, né? Em 3 horas. Agora, eu só tenho 2/3 da capacidade. Eu quero as duas juntas. Olha que legal. A primeira torneira faz a tarefa em 5 horas. A segunda faz a tarefa em 3 horas, mas, Josimar, elas estão trabalhando juntinhas. Legal. E eu quero saber o seguinte, qual é a tarefa que elas vão fazer aqui agora? Ah, é o tanque inteiro? Não, é só o que possui no tanque. Então, quanto possui no tanque? Apaga. 2/3. E eu quero saber em quantas horas. É só isso, gente. Por que eu gosto de fazer dessa maneira? Por que eu gosto de fazer dessa maneira? Porque eu respondo qualquer pergunta que envolve isso aqui. O nosso desafio, que é a nossa última questão hoje desse assunto, é um desafio nosso. É uma questão de aprovar o auditor da Receita. Beleza? E essa estrutura que eu quero que você aprenda, essa estrutura. Ah, Josmar, tem gente que faz. Eu também faço. Faz a multiplicação sobre a soma, sim, mas só faz aquele tipo de questão. Só faz aquele tipo de questão quando fala tarefa, tarefa e a mesma tarefa. Essa estrutura para falar assim, ó. A primeira torneira esvazia 1/4. A segunda torneira esvazia 2/7. Eu quero as duas esvaziando 2/3. Massa, porque qualquer tarefa sobre o tempo, qualquer tarefa sobre o tempo, qualquer tarefa sobre o tempo. Então essa estrutura ela é excelente. Por quê, Josimar? Porque pode ser tarefa sobre tempo, independente da tarefa. A torneira 1 esvazia o tanque inteiro em 5 horas, a torneira 2 esvazia o tanque inteiro em 3 horas e as duas juntas esvazia 2/3 em quanto tempo? A questão está pronta. Soma de esforços, soma de frações. Vem comigo. Olha que legal. Vou aqui de novo, ó, Josmar, eu vou tirar o mínimo, eu vou multiplicar. Multiplicar. 5 vezes 3. Até mesmo, sabe por quê? Se você for tirar o MMC, vai dar 15 do mesmo jeito. Mas multiplica logo, que são primos entre si. 5 vezes 3, 15. Beleza? Divide 15 por 5, dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais 15 por 3, dá 5. 5 vezes 1, 5. Que é igual a 2/3 a tarefa. 3 está feio, arruma. Beleza. Ó,
3 mais 5, 8 quinzeavos, que é igual a 2/3 sobre x. Tal do cruz credo, né? Cruz credo. Gente, eu quero até falar assim para vocês, mas poxa, eu tô fazendo algumas questões, né? Quem gosta muito disso aqui, a gente terminar, vem cá comigo. Josmar, as provinhas da Fundação Carlos Chagas, por exemplo, vai ter o concurso TRF agora, 4ª região. Isso aqui pode acontecer lá. Ah, mas eu não tô vendo isso lá no edital. Não tá vendo? Não, eu vou te falar muitas vezes. Raciocínio matemático. Então, em alguns editais de raciocínio lógico, quando aparece raciocínio matemático, uma das interpretações é essa aqui. Isso aqui é um raciocínio matemático. Problemas aritméticos, quando é o CESP, isso aqui é um problema aritmético. Então isso aqui acontece. Vamos só finalizar. Ah, vamos fazer o cruz credo? Sim, fica à vontade. A multiplicação dos extremos pelos meios, né? 8 vezes x, 8 vezes x, 8x. Multiplicar essas frações aí, né? Então posso multiplicar aqui, ó. 15 vezes 2, 30, sobre, né? 3. Beleza? Aí nós temos 8x, que é igual a 10. Tá bom? Josimar, quem é o x? 10/8 de hora. Mas alguém fala isso na vida, Josimar? Alguém fala isso aqui na vida? Ah, gastaram 10/8 de hora. Agora eu vou ensinar um jeito bem especial de você. Porque tem gente que divide, aí coloca vírgula, aí para dar 1,25. Ah, 1,25, então é 1 hora e 25 minutos? Deus me livre, não é assim. Então eu vou ensinar um jeitinho que eu já até ensinei em regra de 3, como é que nós trabalhamos com isso aqui para sair a resposta perfeitamente. Olha que legal. Ó, eu quero que você faça assim, ó. 10 por 8. Beleza? Dá 1. 1 vezes 8, 8, sobra 2. Josimar, dá para dividir 2 por 8? Não. 10 por 8 dá 1. 1 vezes 8, sobra 2. Dá, coloca vírgula. Isso não existe, não. Ah, agora são 1, tantas horas. Não tá. Então, quando não dá para dividir, você para. Quem tá aqui, hora? Coloca a hora aqui. Horas. Olha que lindo. Hora. Josimar, o que eu faço com esse resto? Meu querido, nós não estamos em hora? Qual a menor unidade depois de hora? Minutos. Então, você vai pegar o resto e vai multiplicar por 60. Para virar minutos. 120. Ah, eu coloquei o quê? Quando eu diminuo a unidade, o número aumenta. 120 dá por 8? Ah, agora o 120 dá. Que vai dar? 15. 15 vezes 8. 120, 0. Ó, que lindo. 1 hora e 15 minutos. E eu falo mais. Vem cá, vem cá. Estou falando de questões tipo Fundação Carlos Chagas. Ah, teve um resto bem aqui ainda. Olha que lindo. Teve um resto? Tá em minutos? Multiplica por 60 de novo. Vai virar segundos. E divide e já vira. Então, olha que tem questões que eu consigo encontrar dias, horas, minutos e segundos. Por isso que eu gosto dessa estrutura. Porque a minha resposta já sai perfeitamente. Não precisa estar colocando vírgula para cá, transforma de novo, tá regrinha para um lado. Não. 10 por 8 dá 1. 1 vezes 8, 8 sobra 2. Dá para dividir? Não, para. Tá em horas? Colocar a unidade. Horas. O que eu faço com o resto? Transforma para unidade menor. Tá em horas? Para minuto. 60. 2 vezes 60, 120. 120 dá por 8, que dá 15. 15 vezes 8, 120. Fechou o pacote. 1 hora e 15 minutos. Então vamos lá e marca a letra A, né? De alegria. Beleza? Então, gente, é isso aí. Tá bom? Então essa é a ideia. Tá? Soma de esforço, então é um tipo de questão que eu já até ensinei na nossa matriz de matemática. Mas hoje aqui é o quê? Questões com frações. Então vale a pena lembrar. Josimar, então questões com frações. Uma das questões que acontece é o quê? Soma de esforços. Soma de esforços, soma de frações. Tarefa sobre tempo. Tarefa sobre tempo, tarefa sobre tempo. Beleza? Primeira, segunda, somei. Show de bola? Tá ok? Então é o seguinte, eu vou fechar esse bloquinho aqui agora e tô voltando agora com mais questões com frações, e ó, todas vão ser 2019, só questão boa, e no final, desafio auditor da Receita Federal, só para mostrar que a gente sabe. Sai daí não, tô voltando.